Cara, pior que o Che Guevara, só esse programa. Que homem lindo, né, cara? Sério, cara, sério. Vê assim, é um Cristo cívico. É um Cristo de uma nova espécie de religião. Uma religião do homem, uma religião humanista, uma religião de transformação, uma religião de revolução. Ernesto Che Guevara, o próprio nome é altissonante, Ernesto Che Guevara. Che, palavra quichua, que quer dizer homem, porque não houve homem que nem esse. Não houve homem que nem esse nesse século recém-passado. Século XX, o breve e terrível século XX. E breve e terrível por quê? Porque durou muito pouco o reinado de Che sobre esse século de transformações, e terrível, porque Che foi vitimado pelos seus ideais, pela sua visão transformadora. Que homem! Ernesto Che Guevara foi um assassino, mais que um assassino, um genocida, porque milhões de jovens morrem até hoje por causa de suas ideias absolutamente sem sentido, foquistas, golpistas e violentas, né? O Ernesto Che Guevara, na verdade, é uma espécie de Osama Bin Laden do século XX. Um terrorista que mereceu o final que teve. Ele queria fazer do mundo 1000 Vietnãs. Ele queria fazer do mundo um grande morticínio. Ele era um totalitário, um ditador. Era um libertário, era um sonhador, era um utópico, era um médico que pegou a sua moto como se fosse uma espécie de cavalo de metal, saiu percorrendo as desgraças e as mazelas dessa América Latina de veias abertas, sangrando sob o jugo do capitalismo porco americano, e aí comovido e transformado pela dor do outro, ele como um verdadeiro herói cristão, porque embora fosse ateu, porque qualquer homem inteligente é ateu, ele tinha o mesmo dom de Jesus Cristo. Aliás, ele é uma espécie de Jesus Cristo. Se você olhar aquela foto maravilhosa que qualquer pessoa decente teve no seu quarto, porque o Che Guevara, além de tudo, é a mãe de todos os posters, é a mãe de todas as camisetas, é um cara que você olha, aquele olhar transcendente, luzidio, transparente, e sente imediatamente a vontade de transformar o mundo, de modificar o mundo, de ser um verdadeiro e autêntico revolucionário. O que você tem a dizer contra isso? Ele fuzilou um menino de 13 anos, sim, apesar do apelo da mãe em prantos, um menino inocente de 13 anos, mas um porco capitalista, na verdade um leitão, porque era pequenininho ainda, mas em breve viraria um porco capitalista. O Che Guevara não teve o menor escrúpulo e mandou fuzilar o menino. O Che Guevara fuzilou milhares de cubanos. E depois... Sim, reacionários. E depois inimigos. Depois foi para o Congo implantar a sua revolução no Congo, e no Congo ele se revelou um grande racista, porque ele imputou o fracasso da sua revolução no Congo aos afro-africanos, dizendo que eram indolentes, que só queriam saber de bebida, de música, que era impossível de se organizar. Eu vou vestir a carapuça no melhor sentido. O que o Che era? Um médico. Ele era um médico que primeiro curava as pessoas, depois passou a tratar da alma das pessoas. Ele quis curar a alma da humanidade. Na esquerda, sempre arruma um jeito de dizer que você é inimigo do povo e contra-revolucionário. Como o Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara falaram mal foi de Ernesto Che Guevara. Ele foi banido. Não, ele foi convidado a se retirar. Por Fidel Castro. Convidado a se retirar. Diferente. Foi mandado para o Congo. Você conhece aquelas imagens, ele e o Che, heróis barbudos, másculos, revolucionários, viris, com aquelas suas incríveis espingardas, inclusive espingardas fragélimas, fragélimas é bom. Não interessa. O que interessa é que eles derrubaram a ditadura, uma das ditaduras mais sanguinárias e canalhas do mundo, de Fulgêncio Batista. Tu deve apoiar o Fulgêncio Batista. Claro. Né? O cara que transformou Cuba num cabaré. Não é verdade. Aquilo era um cabaré, num puteiro americano, da máfia americana. Verdade. Na época de Fulgêncio Batista, que foi covardemente derrubado por um golpe de Fidel Castro e Che Guevara. Sim, um golpe não, uma revolução. Uma revolução. A mãe de todas as revoluções. A neta de todas as revoluções, porque a mãe é a russa. Porque em Cuba, além de tudo, a gente deu liberdades dentro, com responsabilidade, evidentemente. Inclusive, na época, a boina era diferente. Vou pôr uma boina melhor aqui para os nossos telespectadores. Esse culto à personalidade. A relação de Che Guevara com Fidel Castro sempre foi misteriosa. A briga deles... É uma relação de mestre e discípulo, sendo o mestre o Che, é claro. Então venha cá falar sobre Che Guevara. Filha da puta, escroto. Então,
Sim. Me dá esse chapéu aqui. A humanidade teve grandes figuras, mas Che Guevara é aqueles que se destaca, porque existem, Não é possível. Não é existe possível. aquele homem que luta um dia assassino. e é importante, mas o homem que luta a vida toda, esse é indispensável. Esse programa tem muita bobagem, mas vamos falar sério. O Che Guevara sabia ler e escrever? Claro, Ele escreveu os algum? Diários da Revolução são um clássico. São um clássico. Querido diário, A hoje teoria- acordei e vou para o Congo. Farei merda no Congo. A teoria- Querido diário, hoje eu vou para a Bolívia. Farei merda na Bolívia. A teoria geral da guerra revolucionária é outro clássico, que inclusive inspirou Vamos Carlos sentar aqui Marighella. para que isso não seja registrado, cara. Olha a censura da direita. Carlos Marighella se inspirou em Che Guevara. O próprio Lula se inspiraram na figura do Che. Aliás, o Lula disse que cortou um dedo em homenagem ao... Quando morreu o Che, ele cortou um dedo. Sabe aquelas tribos do Afeganistão? Assim, Olha, o corta um dedo. senhor fica insultando a esquerda. Um homem que dedicou desde a sua juventude a fazer justiça social. Um homem que morou num lazareto. Porque era um lazareno, porque era um leproso na alma, tinha Porque lepra na alma. Tratando daqueles que nada tinham, que nada possuíam, é um homem que tinha o socialismo do coração. Ele, fracassado. Ele era um homem corajoso, apesar de ser asmático, apesar de ter problemas respiratórios. Sabe por que ele era asmático? Porque pegou a mãe na cama com outro homem. É ou não é? Você leu aquela biografia? Eu li. Então. Enfrentou a selva africana, enfrentou a Serra Maestra, enfrentou os altiplanos bolivianos, tudo em nome de uma ideia, de uma revolução. É por isso que Che Guevara hoje vive, não é nas camisetas, não. Ele vive no coração da juventude, vive no coração dos jovens. Aqui no Brasil, no coração da Única, era paga pelo PT. Até hoje, Che Guevara mobiliza milhões de jovens do mundo inteiro. Está morto e enterrado em um lugar ignoto. Hoje, quando Cuba exporta médicos, na verdade, está exportando milhares de Che Guevaras por esse mundo afora. É verdade. Homens e mulheres de grande coração que vão não só exercer sua medicina, vão exercer também o seu igualitarismo, vão exercer justiça social, não vão distribuir só saúde, vão distribuir também ideologia, ideias novas que libertam o ser humano. Eles curam meninos de 13 anos também, porque o Che parece que curou um menino de 13 Porque anos. esse menino era um reacionário, esse menino... 13 anos. Esse menino, que era a idade mental do Che. Esse menino era um X9, delatou os próprios pais que eram revolucionários. Che foi implacável, porque o líder revolucionário tem que ser implacável. É paredão para todo mundo. Como disse o Che, fuzilo e vou continuar fuzilando. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Assim disse o Che. Exato, essa é uma frase do Che, uma frase verdadeira. Fuzilo e vou continuar fuzilando. E depois também meus caras, ai que endurecer, pero sin jamás perder la ternura. Cara, esse cara é uma fraude. Primeiro que não endurecia, né? No fundo, esses barbudos revolucionários é tudo viado. Eu tô falando sério. Eu acho que acabou esse programa. Acabou, né? Se você tem alguma opinião a favor ou contra, grave um pequeno vídeo, mande para nós que a gente publica. Se você gostou do programa, você está com algum problema sério, você deveria recorrer a um médico. O que interessa é que você dê um like, porque com esse like a gente pode conseguir um dinheirinho e a gente é tão baixo quanto aqueles caras de tudo por audiência. Tchau, né? Tchau. Que naufrágio.